Olá, gente, tudo bem? Nessa semana a gente vai finalizar o conteúdo de propriedades coligativas, tá? Que a gente já tinha iniciado. A gente tem que lembrar que são 4 propriedades coligativas, certo? A gente já estudou 2 delas, está faltando mais 2. Propriedades coligativas está relacionada com a adição de soluto não volátil dentro de uma solução, certo? Então, você vai ter aqui o protagonista, que seria soluto não volátil. O soluto não volátil, ele não vai ter uma facilidade de evaporar, né, de ser perdido se você deixar ele no cantinho, né, descansando. Soluto não volátil tem vários, né? Do dia a dia que eu já falei para vocês, como o sal. Então você pode ter sal de cozinha, né, que é o NaCl. Você pode ter o açúcar, né, a sacarose, a glicose, café, certo? E outros que a gente encontra no laboratório, né? Sulfato de cobre, cloreto de potássio, enfim. Você tem aí uma vasta gama de solutos não voláteis. O que é que acontece? Quando você mistura esse soluto não volátil em uma solução, né? Ou seja, imagina que você tem aqui um copo com água, tá? Eu coloco aqui H2O. Quando você adiciona ou açúcar, ou café, ou sal, você vai estar modificando algumas propriedades dessa solução. E essa propriedade, quanto maior for a quantidade de soluto que você colocar aí na sua solução, maior vai ser essa mudança na propriedade coligativa, certo? E aí a gente vai rever 2 propriedades coligativas e finalizar as 2 que estão faltando, tá? Normalmente, essas propriedades coligativas, à medida que você vai colocando soluto, ou ela aumenta ou ela diminui, certo? A gente também tem todo um cálculo matemático para fazer alguns cálculos de impacto na mudança dessa propriedade coligativa, né? Mas eu vou colocar aqui apenas as fórmulas, a gente não vai estar trabalhando a abordagem matemática, certo? A gente vai estar trabalhando a abordagem matemática do próximo conteúdo, certo? Porque é um conteúdo mais importante do que essas propriedades coligativas. Quando a gente fala em propriedades coligativas, o importante é que vocês saibam quais são, saibam o impacto que tem, tá? E a parte de cálculo é cobrada de forma, assim, bem superficial, quando é cobrada em vestibular, certo? Então, devido ao tempo que a gente tem, a gente não vai fazer essa abordagem matemática. Então, a primeira propriedade coligativa que a gente tem é o que a gente chama de tonoscopia. Tá? A tonoscopia ela vai ser o estudo da pressão do vapor, ou pressão de vapor. Certo? O que seria essa pressão de vapor? A pressão de vapor ela vai ser gerada a partir do momento que você tiver um líquido num ambiente fechado. Então, aqui, imagina que você tem uma garrafa, certo? Tentar desenhar aqui uma garrafa fechadinha. Dentro dessa garrafa fechada, você deixou um líquido aqui pela metade, tá? E aqui é a água, tá? H2O. Em algum momento, algumas partículas da superfície daqui do líquido, elas vão ter energia o suficiente para poder evaporar, para poder ficar aqui em cima, ok? E como esse ambiente ele está fechado, esse recipiente, na verdade, ele está fechado, o que vai acontecer? As partículas elas vão ficar batendo nas paredes aqui da garrafa. E é essa batida na parede da garrafa
que vai produzir o que a gente chama de pressão de vapor, tá certo? É por isso que quando você, às vezes, abre aqui, né, essa garrafa, depois de um tempo, você sente que está escapando algum vapor, né, algum gás. É justamente devido a essa pressão de vapor, ok? Quando a gente introduz algum soluto dentro desse líquido, vai acontecer o que a gente chama de um processo de tonoscopia, que seria aí a mudança, né, na pressão de vapor. Olha só, vou desenhar aqui outra garrafa. Só que agora, dentro dessa garrafa, além de ter água, eu também vou ter aqui partículas do soluto. Pode ser qualquer um. Pode ser açúcar, pode ser sal, certo? Só que esse sal, esse soluto, ele vai estar interagindo com as moléculas da água. Então, você vai ter moléculas da água aqui, ó, ao redor desse soluto. Essas moléculas que estão ao redor, elas vão sentir dificuldade de se desprender do líquido, né? Então, a quantidade de partículas que vão conseguir sair vai ser uma quantidade menor do que aqui nessa primeira garrafa que a gente viu, né? Se a quantidade de vapor é menor, consequentemente, a pressão de vapor aqui dentro também vai ser menor, porque você vai ter menos, né, uma quantidade menor de partículas aqui batendo na parede da garrafa e produzindo uma pressão de vapor menor, ok? Então, a tonoscopia, né, é justamente o estudo dessa pressão de vapor, e ela fala que, a partir do momento que você coloca soluto aqui nessa mistura, né, nessa água, a pressão de vapor vai diminuir, certo? Então, a pressão de vapor, quando você tem, por exemplo, água mais soluto, é menor do que a pressão de vapor quando você tem apenas a água pura, certo? E à medida que você vai colocando o soluto, essa pressão de vapor vai diminuindo, tá bom? Então, isso daqui vai depender da quantidade de soluto que você colocar, né, dentro aí da sua solução. Belezinha? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: tem alguns solutos que eles vão ter um impacto diferente, certo? Então, ó, imagina aqui que eu tenho, de novo, outro recipiente, 2 copinhos, e nesses 2 copinhos eu também tenho água, só que num primeiro eu vou colocar uma partícula de sacarose, tá? Vou chamar aqui de açúcar. E nesse segundo copinho, eu vou colocar uma partícula de sal. A partícula de sal, gente, ela é feita de NaCl, certo? Dependendo aqui do soluto, você vai ter um impacto diferente. Por quê? Porque o açúcar, né, a sacarose, quando ela entra aqui dentro d'água, uma partícula só, ela continua sendo apenas uma partícula, só que ela está dissolvida, né? Só que quando você tem o sal, quando ele entra, ele acaba se dividindo em 2 partículas. Por quê? Porque o sal ele é feito de NaCl. Quando o NaCl entra dentro d'água, ele se transforma em Na+, e Cl-. Então, você acaba tendo um total de 2 partículas, certo? A propriedade coligativa, ela vai depender da quantidade de partículas que você tem dentro aí do ambiente, bom? Não importa se você está colocando açúcar ou sal. Porém, quando você coloca sal,
você precisa lembrar, né? Você precisa lembrar desse porém aqui, onde você vai ter a partícula do sal se dividindo em duas, justamente porque esse sal de cozinha ele é feito de Na+ e Cl-, certo? Então, se você for comparar o impacto dos dois, né, e você colocar a mesma quantidade, tanto de açúcar quanto de sal, você vai ver que aqui a pressão de vapor é uma, né? E desse lado aqui a pressão de vapor vai ser menor. Então a pressão de vapor 2, ela acaba sendo menor do que a pressão de vapor 1. Justamente porque quando você coloca o sal, é como se uma partícula só, é como se você estivesse colocando duas, né? Então impacta mais nessas propriedades coligativas, certo? Isso daqui também vai servir para as outras propriedades coligativas, tá? A próxima propriedade coligativa, as duas próximas, na verdade, elas vão impactar na temperatura, certo? Você vai ter a ebulioscopia. A ebulioscopia, gente, ela tá ligada aqui à temperatura de ebulição, certo? Temperatura de ebulição é aquela temperatura onde, né, um líquido ele sai do estado líquido para o estado vapor ou gás, certo? E aqui nesse caso, cada substância, né, cada solvente, ele vai ter um ponto de ebulição específico. Quando a gente está trabalhando com a água, esse ponto de ebulição é de 100 graus Celsius, tá bom? A 1 atm, a uma pressão ambiente de 1 atm. Ok? Então você vai precisar aqui esquentar a água, né? Deixar ela entrar em ebulição. Quando ela entra em ebulição, você consegue ver, visualizar as bolhas, né? Aqui na água. Só que quando você coloca um sal ou um soluto qualquer, não volátil, você vai modificar essa temperatura de ebulição. Aqui, ó, se eu colocar soluto, a minha temperatura de ebulição acaba aumentando. Tá? Então, digamos aqui que eu coloquei uma quantidade de soluto para aumentar 1 grau Celsius aqui no ponto de ebulição. Então, agora, né, com o sal ou com o soluto, né, que pode ser sal, café, açúcar, nesse caso aqui, o ponto de ebulição, ele aumenta. E à medida que você vai colocando, quanto mais soluto você vai colocando, maior vai ser essa temperatura de ebulição. Tudo bem? Você pode já ter percebido que quando você coloca soluto em uma água que está fervendo, ela cessa, né, esse processo de ebulição. Você vê que a quantidade de bolhas diminui. E só depois de um tempinho é que ela começa a borbulhar de novo. Isso por quê? Porque quando o ponto de ebulição ele aumenta, as moléculas da água precisam de mais energia para poder alcançar, né, de novo esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio que eu estou falando? É o equilíbrio de a pressão de vapor se igualar à pressão ambiente, tá bom? Então a água ela consegue entrar em ebulição quando essas pressões, né, tanto de pressão de vapor quanto a pressão atmosférica forem iguais, ok? A terceira propriedade coligativa é a crioscopia. Também está relacionado com a temperatura, só que agora é a temperatura de fusão, tá bom? A temperatura de fusão da água, por exemplo,
ela fica em torno aí de 0 graus Celsius. Tá? Isso seria dela pura, belezinha? Só que quando eu coloco algum soluto, né, misturado aqui com a água, nesse caso aqui você vai ter a água, mas no estado sólido, né? Ou seja, você vai ter o gelo, beleza? Só que quando eu junto esse soluto com o gelo, a temperatura de fusão acaba sendo menor. Enquanto lá na ebulioscopia, a temperatura de ebulição aumenta depois que você acrescenta o soluto, aqui a temperatura de fusão vai diminuir, na verdade. Então, à medida que eu coloco o soluto aqui, pode diminuir para -1, pode diminuir para -2, né? Então, isso vai depender da quantidade de soluto que você colocar aqui na solução. Tudo bem? Então, quando você faz isso, se o ambiente ele tiver uma temperatura aqui, né, que seja mais elevada do que a temperatura que você precisa para deixar ele no estado sólido, o gelo aqui ele vai automaticamente derreter, certo? Mas se você congelar ele um pouco de novo, esse ponto de fusão ele vai ser menor. Então você vai ter aí um gelo numa temperatura menor, ok? Então é por isso que quando você tem, por exemplo, que gelar algum refrigerante, alguma bebida, você vai utilizar o gelo com sal, né? Porque o gelo com sal ele consegue ficar numa temperatura um pouquinho mais abaixo e aí você consegue esfriar aquela bebida, né? Um pouquinho mais rápido, ok? Num ambiente mais frio. E por último aqui a gente vai ter a pressão osmótica. Para a gente saber o que é a pressão osmótica, a gente precisa lembrar do processo de osmose. Certo? O processo de osmose, gente, nada mais é do que a transferência de líquido de um ambiente que está com uma concentração de soluto menor para um ambiente que está com uma concentração maior de soluto, ok? Então, por exemplo, ó, você tem dois ambientes. Um onde tem pouco soluto e outro ambiente que tem muito soluto. Se você colocar água, né, a água ela vai querer ir para o ambiente onde tem mais soluto. Esse é o processo de osmose, certo? Então a água ela vai querer vir para cá. Se você dividir esses dois ambientes, né, por uma camada que ela seja semipermeável, deixando apenas o solvente passar, né? Ou seja, no caso aqui a água, você vai ver que a água ela vai querer ficar nesse local aqui, onde tem mais soluto. Então aqui o nível dela desse lado vai aumentar. E aqui você não vai ter, né? A água, o nível daqui desse lado vai ser menor, ok? Pressão osmótica vai ser aquela pressão que você vai precisar exercer aqui, ó, em cima, desse lado onde tem muito soluto, para não deixar a água vir para esse lado, né? E tentar igualar ao máximo aqui os dois níveis, certo? Concorda comigo que quanto mais soluto você tiver desse lado, maior vai ser a quantidade de água que vai querer vir para esse lado direito? Maior vai ser a força, maior vai ser a pressão que você vai precisar exercer aqui para poder, né, deixar
esses dois níveis em equilíbrio. Ou seja, para tentar evitar com que o processo de osmose ocorra. Ok? Então, quanto maior a quantidade de soluto, maior vai ser a pressão osmótica. Belezinha? A gente também possui aqui uma abordagem mais matemática para essas 4 propriedades coligativas, que é quando a gente faz, né, o cálculo do impacto da quantidade de soluto, ok? Para a pressão do vapor, a gente vai utilizar uma fórmula, tá? Que é justamente para calcular essa pressão de vapor nova, a gente leva em consideração a fração molar vezes a pressão de vapor do solvente puro. Ok? Já para a ebulioscopia, a gente vai fazer o seguinte: a gente calcula, na verdade, a variação de temperatura. Para isso, a gente tem que levar em consideração qual é o solvente que está sendo utilizado, né? Então, cada solvente vai ter um KE. A gente multiplica pela moraridade e depois multiplica por um fator que vai depender do soluto que você está utilizando. Para a fórmula aqui da crioscopia, é bem parecida com a fórmula da ebulioscopia. Bem parecida. A gente também vai calcular a variação de temperatura. A gente utiliza uma nova constante, certo? Dependendo aí do solvente. A gente pega a concentração essa concentração aqui tem que ser de mols por quilograma, tá? E a gente multiplica pelo fator. Esse fator vai ser calculado de acordo com o tipo de soluto que você tem, porque você pode ter um soluto que uma partícula, quando entra dentro da água, continua sendo uma partícula, né? Ou um soluto que, quando entra uma partícula, ela se divide em 2, 3, certo? E tem também a fórmula para o cálculo da pressão osmótica. Para a pressão osmótica, você vai ter a fórmula seguinte, ó. Pressão osmótica vai ser representada por esse π, igual a concentração, que é mol por quilograma. Aqui você vai ter a constante dos gases, R, a temperatura, vezes o I também, que é o fator que vai depender aí de cada soluto. Ok? A gente não vai trabalhar essas fórmulas, questões com essas fórmulas aqui, não, tá? Essas fórmulas matemáticas, elas vão ficar aqui só a título de curiosidade mesmo, ok? Eu vou prezar pela parte mais teórica dessas propriedades coligativas. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Realmente eu não vou poder estar, né, na verdade, junto com vocês, mas espero que vocês assistam esse vídeo e na próxima aula eu vejo vocês na forma presencial. Ok?
Beijos.